Bom dia, sexto ano! Hoje vamos iniciar nossa aula de ciências falando sobre o sistema excretor, a essência do equilíbrio. Então, vamos iniciar a nossa aula pensando que num dia de muito calor, nós sabemos que nós transpiramos intensamente, não é verdade? Então, nesse dia, a gente sente bastante sede. Por quê? Porque o organismo, ele nos informa que nós precisamos repor os líquidos que nós estamos perdendo através da transpiração. Aí eu pergunto a vocês, e em dias frios? Você já percebeu que nos dias frios a gente sente vontade de urinar com maior frequência? Bom, se você já percebeu, saiba que não acontece só com você. É porque no frio nós transpiramos menos. Então, nós eliminamos mais líquido pela urina. Frio, calor, suor, urina. Por que tudo isso está relacionado? E mais, por que precisamos eliminar líquidos? Então, durante os capítulos anteriores, nós falamos bastante sobre os processos que acontecem desde os nossos órgãos e sistemas até o minúsculo universo das células. E em todos eles, falamos em geração de resíduos. De uma maneira geral, resíduos é tudo aquilo que sobra de um processo. Quando você faz uma receita, por exemplo, você mistura ingredientes e os transforma em uma saborosa refeição. Nesse processo, pode haver diversos recursos, como por exemplo, cascas e sementes de frutas, partes sólidas da farinha que você peneirou, dentre outra diversidade de ingredientes que podem estar sobrando. Então, o funcionamento do nosso organismo, ele também gera resíduos, que são chamados de excretas. O nosso organismo, ele possui um sistema que realiza a remoção desses resíduos do nosso corpo, de forma a manter o seu funcionamento em equilíbrio. Então, agora, vamos estudar o sistema excretor e compreender por que e como eliminamos substâncias do nosso corpo. Para início, vamos falar sobre as funções do sistema excretor. Então, o sistema excretor humano, ele é carregado de eliminar esses resíduos, que podem até ser tóxicos ao nosso corpo e manter o equilíbrio das nossas funções. Como nós vimos, nosso sangue transporta várias substâncias importantes para o funcionamento do nosso corpo e recolhe os resíduos das atividades celulares. O sistema excretor é um agente importantíssimo nesse processo, onde ele vai exercer as seguintes funções. Primeiro, vai realizar a excreção de subprodutos oriundos das atividades celulares, geralmente em excesso ou não utilizados pelo organismo. Ou seja, ele vai jogar para fora, o que o nosso organismo não precisa. E essa vai ser uma excreção de subprodutos das atividades celulares. Vai realizar também o controle da concentração dos líquidos orgânicos, mantendo o equilíbrio hídrico das células, ou homeostase hídrica. Os produtos de excreção são denominados catabólitos ou excretas e têm várias origens. Uma delas é o líquido intersticial, que banha as células, penetra no tecido sanguíneo e é eliminado juntamente com grande parte da água pelo sistema urinário e pelo sistema respiratório. Exemplos de excretas eliminadas pela urina, nós temos a ureia, o ácido úrico e a amônia. Então, vamos entender agora o que acontece com o álcool que é ingerido. Substâncias tóxicas ingeridas através dos alimentos ou através da respiração, como por exemplo, o álcool, o tabaco, que no caso é o cigarro, o fumo, e vapores oriundos de
pulverização do meio ambiente são eliminados pelos órgãos do sistema excretor. Sabemos também, que o álcool é uma substância de consumo muito aceita socialmente, porém pode trazer problemas para aqueles que a consomem em excesso, tornando-os dependentes. Para que essa substância tóxica seja eliminada do organismo, faz-se necessário a ação do fígado, órgão multifuncional que é capaz de converter o álcool em gordura. Olha aí o que o fígado faz. No entanto, antes de conseguir tal eliminação, o álcool ele vai agir no nosso sistema nervoso central. E, posteriormente, há uma perda de função hepática devido à gordura acumulada. Sabe-se também que o álcool ele vai provocar desidratação, pois ele inibe o hormônio antidiurético, que ajuda a reter água no nosso organismo, levando à constante diurese, produção de urina. É por isso que o consumo de cerveja ocasiona uma vontade frequente de urinar. Os principais produtos de excreção do homem e os respectivos sistemas são urina, que é o nosso sistema urinário, suor, que vai ser as glândulas sudoríparas, e gases, que está inserido no nosso sistema respiratório. Sistema urinário. O sistema urinário é formado por um conjunto de órgãos e essas estruturas com função de filtração do sangue e eliminação de substâncias tóxicas e substâncias em excesso no organismo. Então, o sistema urinário ele é composto pelos rins, uréteres, bexiga urinária e uretra. Então, os rins são órgãos pares com a forma de um grão de feijão. Eles estão situados na cavidade abdominal, um de cada lado da coluna vertebral. Ele vai ter uma cor marrom avermelhada e um comprimento de 11 centímetros aproximadamente. Quando uma pessoa tem os rins saudáveis e ela também é uma pessoa saudável, vai passar diariamente mais de 1.000 litros de sangue que serão filtrados por milhares de unidades microscópicas chamadas de néfrons. Como produto final, aproximadamente 1,5 litro de resíduos excretados na forma de urina todo dia. Os uréteres são par de canais condutores que transportam a urina dos rins até a bexiga urinária. A bexiga urinária vai ser a bolsa muscular, elástica e oca que tem a função de armazenar a urina. A bexiga urinária ela retém a urina temporariamente até que o volume dessa substância alcance cerca de 300 ml. Em seguida, entram em ação sensores nervosos presentes na parede da bexiga, que passam a enviar a mensagem ao sistema nervoso, fazendo com que tenhamos a vontade de urinar. A capacidade máxima da bexiga urinária é de 700 a 800 ml. Ela é menor nas mulheres do que nos homens, devido à localização do útero, que vai ocupar o espaço imediatamente acima dela. Uretra é a porção final do sistema urinário. Por ela, a urina é eliminada do organismo. No homem, a uretra tem um comprimento de cerca de 18 centímetros, ao passo que na mulher, a uretra tem aproximadamente 3 centímetros. Prestem bastante atenção nesse vídeo que será apresentado agora, onde ele irá explicar a vocês como acontece o processo de formação da urina, onde vocês vão ver, presenciar como e por onde e vai estar passando cada etapa. As etapas vão ser filtração, reabsorção e secreção. Prestem bastante atenção, porque não é o nosso português, que nós falamos, mas vai dar direitinho para vocês entender como acontece cada processo. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. A urina resulta da depuração do sangue
sendo um produto de excreção de composição variável. Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, os nefrónios, através de 3 processos: filtração, reabsorção e secreção. A formação da urina inicia com a entrada do sangue a alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola aferente, que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Malpighi. A maior parte do plasma sanguíneo passa dos capilares para a cápsula, num processo chamado de filtração, e do qual resulta o filtrado glomerular. Do filtrado fazem parte substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico e creatinina. De seguida, o filtrado inicia o seu percurso pelo tubo urinífero, percorrendo o túbulo contornado proximal, a ansa de Henle, e o túbulo contornado distal. Ao longo destes, a composição do filtrado vai se alterando devido à reabsorção e secreção. Na reabsorção, grande parte do volume do filtrado é reabsorvido para os capilares sanguíneos, isto é, cerca de 98% da água e substâncias úteis para o organismo, quase toda a glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. No entanto, os produtos azotados, como a ureia e o ácido úrico, e ainda alguma água e sais minerais permanecem no filtrado. A secreção ocorre em regiões específicas do tubo urinífero, que são envolvidas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo são lançadas diretamente para o tubo urinífero substâncias tóxicas, como medicamentos e algumas hormonas. O resultado final é a formação da urina, composta pelas substâncias não reabsorvidas e pelas secretadas, essencialmente água, produtos azotados, íons em excesso e creatinina. A urina continua o seu trajeto até ao tubo coletor, no qual pode ainda ocorrer reabsorção de água de acordo com as necessidades do organismo, o que levará a uma maior ou menor quantidade de urina excretada. Em síntese, a formação da urina ocorre ao nível dos nefrónios e implica 3 etapas: a filtração, a reabsorção e a secreção, durante as quais são eliminados os resíduos resultantes do metabolismo celular presentes no sangue e é regulada a concentração de água e sais necessários ao equilíbrio do organismo. E aí, meus amores, deu para vocês entenderem? Se caso ficou alguma dúvida, entre em contato comigo que eu estarei à total disposição de vocês para realizar esclarecimento. Então, agora nós vamos analisar algumas pistas de que vai nos mostrar se a urina está bem ou não. Então vamos lá. A urina é um líquido excretado pelos rins por meio das vias urinárias, pelo qual são eliminadas substâncias desnecessárias ao organismo. Ela é composta aproximadamente por 95% de água e 2% de ureia. Nos 3% restantes, podemos encontrar fosfato, sulfato, amônia, magnésio, cálcio, ácido úrico, creatina, sódio, potássio e outros elementos. No entanto, a urina pode apresentar alguns sinais de alertas, como, por exemplo, substâncias como glicose, proteínas, hemácias ou leucócitos requerem atenção. Vimos que, durante a etapa da reabsorção, o filtrado glomerular percorre uma região por onde são reabsorvidos partes da água, glicose e aminoácidos que formam as proteínas. Quando glicoses e proteínas aparecem na urina, isso pode indicar o excesso delas ou alguma deficiência nas estruturas que realizam esse mecanismo de reabsorção. Pode ser causadas por lesões, infecções ou mesmo doenças crônicas. Por isso, é importante investigar.
Já as hemácias pode indicar a presença de sangue na urina, uma condição chamada hematúria, que pode ser causada por cálculos renais, umas espécies de pedrinhas que são encontradas nos rins, infecções ou mesmo doenças renais. Por fim, os leucócitos na urina podem indicar a presença de agentes infecciosos ou inflamações nas vias urinárias. Você provavelmente se lembra que nossos leucócitos são nossos soldados de defesa. Quando na urina, é um indício de que eles estão em ação tentando combater alguma ameaça no trato urinário. E tem mais, se você gosta de esportes, já deve ter ouvido falar naquela atleta que se submeteu a um exame antidoping. Esse tipo de exame é feito para identificar se o atleta usou algum tipo de artifício para melhorar seu desempenho, tornando assim a competição desleal. Esses artifícios podem ser o uso de drogas estimulantes, calmantes, diuréticos e hormônios. Você sabia que esse exame é normalmente feito pela urina? Não é difícil entender o porquê. É na urina que eliminamos os resíduos que não são aproveitados pelo corpo. Essas substâncias geram resíduos facilmente detectados, que, ao serem eliminados na urina, denunciam seu consumo. Como em todos os sistemas, nosso sistema urinário não vai ser diferente. Nós temos saúde e doenças. Então, sabemos que existe uma diversidade de doenças que podem estar envolvendo, o nosso sistema urinário, onde nós temos os problemas renais que estão envolvidos nele, cálculos renais, tumores nos rins, insuficiência renal crônica. Temos também a cistite, a uretrite e dentre outra diversidade de doenças que podem estar envolvidas. Então, para essas doenças, vocês vão estar realizando um pequeno resumo, destacando os principais sintomas, causas e tratamentos de cada uma dessas doenças e vão estar me enviando. Como atividade para praticar o conteúdo abordado na aula de hoje, vocês vão realizar o Exercite Sua Memória, páginas 192 e 193. Vão estar realizando o Investigue, da página 195, e também vão estar realizando Ciência Prática, que são atividades de assinalar, da página 196 a 199. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido também e consigam estar realizando os exercícios propostos. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui, mas estou à disposição de vocês para retirada de dúvidas e esclarecimento de alguma questãozinha que vocês não entenderem, tá bom, meus amores? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula.